Boa noite, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar uma experiência de leitura de um livro que eu flerto com ele já há bastante tempo, bem como com as palestras do Thomas Szasz, que é um psiquiatra norte-americano, e ele escreveu um livro em 1960 chamado O Mito da Doença Mental. Das doenças mentais. A gente sabe que esse termo doenças mentais caiu em desuso porque a questão da doença mental assim não tem uma localização assim, por exemplo, a gente sabe que um fígado saudável funciona de tal forma, se ele não funciona de tal forma, então a gente tem uma doença. Então, a doença mental ela não tem uma localização num órgão, não tem uma localização física, tanto que para ser considerado alguma questão mental, hoje na psiquiatria precisa, se a pessoa está com algum grau de delírio, alucinação ou qualquer outro sintoma, ela precisa passar por uma série de exames para descartar possibilidades concretas, alterações bioquímicas, talvez, ou doenças físicas que também impactam no nosso funcionamento. Então, o termo hoje que a gente utiliza é transtorno. Ele é tido como um antipsiquiatria, ele é um psiquiatra, inclusive, ele relata, inclusive, que a maioria das pessoas que ele atende são também psiquiatras, e ele desenvolve esse trabalho principalmente na psicoterapia, buscando esse ouvir, essa cura, entre aspas, né, essa elaboração de outra forma, não das formas assim que alguns psiquiatras às vezes estão condicionados, né, nesse taxar a questão do laudo, que está muito engessada essa questão de obter um laudo. Mas eu não sou anti-psiquiatria, até porque eu tive experiências, eu já fui, na verdade, mas assim, muito por esse passado, né, histórico da psiquiatria como instância de poder médico que tira a autonomia das pessoas historicamente. O ramo da psiquiatria vem buscando se desvencilhar disso, embora, como aponta Thomas Szasz, ainda utilize meios paternalistas e autoritários, porque, por exemplo, ele fala assim: se eu sou médica e eu diagnostico o meu paciente com diabetes, eu vou recomendar que ele tome insulina, se for o caso, se a diabetes dele já for esse caso, assim, não precisa tomar insulina para não ter maiores complicações. Eu receito isso para ele. Eu não obrigo ele a se tratar nesse sentido. Ninguém é obrigado a nada, assim, mas se ele não tomar insulina, assim, ele pode estar, sim, atentando contra a própria vida, mas ele não perde a autonomia dele. Assim, ele não vai ser internado por estar atentando contra a própria vida. No caso da doença mental, quando o sujeito aparentemente ou de fato está atentando, comprovadamente atentando contra a própria vida, intencionalmente ou muitas vezes sem ter a intenção ou a consciência disso, a pessoa, ela, vamos supor, ela é um perigo para ela e para a sociedade, e assim, ela não vai receber uma alta, ela vai precisar ali de um tratamento, que laudo diagnóstico prescreve em tratamentos. Mas eu ia falar por que eu não sou anti-psiquiatria, porque eu acredito sim numa psiquiatria dialética que opere para além dessa instância do poder,
para além dessa instância taxativa que dialoga no sentido, se eu vou ali, percebo sintomas, converso com outras entidades, reconheço a psicoterapia, porque a gente sabe que uma pessoa ao longo da vida dela, ela pode ter assim diagnósticos diferentes, estar em momentos diferentes, então fala assim, demora muito tempo para fechar um diagnóstico, ou às vezes assim, será que se essa pessoa passasse, aí entra esse mito, assim, como vai da crença, da convicção e da experiência de vida de cada psiquiatra. É diferente quando você tem um exame clínico e tô vendo, ó aqui fulano, você tem diabetes, tá aqui. Assim, quando eu falo, olha, percebemos aqui a bipolaridade, aqui fase de mania, hipomania, e percebemos esses aspectos, percebemos também alguns episódios psicóticos, então o diagnóstico é X. Mas pode ir num outro e o outro suspeitar de uma esquizofrenia, suspeitar de outra coisa. Lembrando que um avanço também da psiquiatria é essa dialética, essa possibilidade, obviamente, de que só é um transtorno se isso for realmente um transtorno na vida da pessoa. Assim, ninguém chega pro Trump e fala, olha, você tem um transtorno narcisista e tal, você apresenta um perigo para os outros países e a gente precisa te internar. seria interessante, obviamente, mas ele não está sofrendo, ele goza dessa posição dele de poder, de psicopatia e está convicto, tem uma convicção religiosa. E nessa questão assim da convicção, o ser humano, quando ele está convicto de algo, ele é muito perigoso. A gente vê a própria psicologia baseada em evidências, que é um ramo que cresce de forma que pretende ter uma certa hegemonia, porque ele vai desqualificar aquelas abordagens que não trabalham com evidências, e o inconsciente, as evidências, elas são mensuráveis assim por uma dada sensibilidade, não pelas formas que eles talvez compreendam ou condicionem. Assim, é uma psicologia do ego e tal, e eles conseguem essa retórica assim de autovalidação. E atacam, obviamente, as constelações familiares, falando, eu não sou consteladora, eu tenho estudo sobre constelação e eu tenho uma visão particular, inclusive eu reconheço que o Bert Helling buscou em fontes antigas, assim, em fontes que não é uma coisa que ele criou, então tem uma questão de apropriação cultural também que precisa ser vista, porque as constelações, elas acontecem por causa desse campo psíquico, por causa do inconsciente. Então, não sou a favor dos valores morais que elas pregam. E nem da forma que muitas vezes retraumatizam seus pacientes, seus clientes, quando os fazem lidar com coisas que já machucou, já tá ali, já tá pairando, e ele volta para aquele lugar sem muitas vezes ter recursos e ferramentas para dar uma resposta maior, usando uma frase, uma coisa que vem de fora, e ele não se apropriou disso. Mas ao mesmo tempo, assim, a gente também tem esses erros dessa psiquiatria baseada em evidências que valida essa questão, laudo, tratamento, que tem uma função médica, né, que tem uma indústria muito forte, a gente sabe, não é só uma crítica, eu não sou, vamos acabar com as drogas, vamos acabar com os psicofármacos, eu não sou uma pessoa assim hipócrita, radical nesse sentido, né. Claro, sempre redução de danos, e a gente sabe que existem danos causados não só por coisas que não têm evidência certa ou não tem um estudo
que evidencia os benefícios, como constelações e tal, a gente sabe dos danos que a psiquiatria, que algumas terapias podem promover nas pessoas quando a gente traz os nossos valores morais, quando a gente traz os nossos princípios e a gente aplica isso indiscriminadamente, às vezes sem entender a cultura, sem entender o contexto daquela pessoa. Então hoje o princípio da psicologia, da psiquiatria sim, primeiro, obviamente, é não prejudicar. Depois a gente entende, sem receitas, obviamente, ou no caso da TCC, usando algumas receitas, né, algumas técnicas que são aplicadas. Enfim, cada um trabalha da sua forma, né? Então, a gente saber da questão do ser humano ser um ser convicto, de alguma coisa. E quando ele acredita que essa alguma coisa é científica, é baseada em evidências, esse ser humano pode ser assim bastante religioso, bastante convicto, que eu estava falando o quanto é perigoso essa questão da convicção, o quanto isso é religioso, o quanto daí a gente pode falar dos mitos dos transtornos mentais, mas ao mesmo tempo eu acredito sim, vou falar novamente, quando há uma dialética, porque eu tô te dando, você tá sofrendo, eu tô te dando uma oportunidade de se tratar. Não é com magia, não é toma um banho de ervas, é toma esse medicamento. Algumas pessoas vão se beneficiar do medicamento e algumas não. Algumas vão se beneficiar de um banho de ervas, algumas isso não faz o menor sentido. Então, assim, entender a complexidade do ser humano para não achar que é todo mundo igual, funciona da mesma forma e saber que muitas coisas que eram taxadas como doenças, né, transtornos, como tem esse fim de tratamento, assim, então tem esse fim. O laudo serve para te dar um tratamento, para te fornecer vender um psicofármaco, assim, para oferecer uma modulação. Não sou contra, obviamente, eu acho que o psicofármaco ele ajuda você a educar o seu cérebro e isso pode te trazer benefícios. É melhor do que ficar dando com a cabeça na parede, do que ficar dando murro em ponta de faca. Então, em alguns momentos, é uma saída. E não tem nada de errado com um mito, com uma história que faça sentido para você. No sentido de quando te dão um diagnóstico, não te dão essa história, não estão te dizendo a causa, a origem, isso você que vai, à medida que você vai se regulando, que você vai se preparando, que você vai encontrando espaço para entender as questões que te levaram ao desenvolvimento daqueles sintomas que te levaram àquele diagnóstico. E as provocações dele são muito interessantes, assim, do Thomas. Ele compara a psiquiatria não só com religião, mas também fala que ela é tão ciência quanto a astrologia e tão misteriosa quanto. Ele critica essa psicologia do poder, o paternalismo exercido por alguns psiquiatras que servem ainda modelos muito antigos e ortodoxos. Bem, vai dar 15 minutos, eu vou fazer um outro vídeo conforme eu for lendo para trazer mais reflexões, assim, não um ponto de vista fechado, mas trazer reflexões para esse tema.